noite, está começando o Esporte Mais aqui na TV Mais ABC, comigo, Gabriel Plaza, e hoje de novo com ele, Gilda Toreira. De novo? Tudo bem, Gil? Sexta-feira você estava aqui? Respeito, de novo, um descaso. É porque você já virou quase cartão fidelidade aqui. Isso. Então tá bom, um prazer enorme estar novamente aqui com vocês, conduzido, muito bem conduzido. Obrigado. Pelo Plazinha e eu nesse desserviço ao esporte participando deste programa. É isso aí. E hoje, com a pergunta do dia, o Palmeiras ganhou no final de semana, vem numa arrancada boa. E a pergunta do dia é justamente relacionada ao Palmeiras, São Paulo líder do campeonato. E a pergunta é a seguinte: o Palmeiras vai alcançar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, alcançar a liderança do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Você responde no nosso Facebook, facebook.com/tvmaisabc, e no nosso e-mail, esportemais@tvmaisabc.com.br. Já vou começar fazendo essa pergunta para você, para depois a gente falar dos times da região e voltar ao Campeonato Brasileiro. Eu já tinha dito em outras edições que eu não acreditava muito no São Paulo, numa sequência tão longa como líder do campeonato. Eu acho que ele vai começar a tropeçar, como já mostrou no domingo, peças individuais falhando muito. E fazendo falta Fazendo também. falta, o gol contra. Eu acho que daqui a pouco deu muita sorte. O São Paulo está com sorte de campeão, não podemos negar. Sim. Porque tudo que aconteceu, pelo menos nos dois últimos jogos, os caras que podiam estar mais próximos, Flamengo e Grêmio e Inter, também acabaram pisando na bola e deram mais chance para o São Paulo. Agora, como a gente diz, né, aquele cara que vem pela lateral ali correndo, o Palmeiras tem mostrado que tem potencial para os campeonatos que está disputando. O Filipão não fala em time reserva, ele classifica como time alternativo, e a equipe alternativa que ele está colocando em campo está dando muito resultado no estilo Filipão. 1-0, 2-1, mas está dando resultado. E ele está conseguindo levar o Palmeiras cada vez mais para frente. A diferença ainda é um pouco grande, mas a gente precisa estudar os próximos jogos, os confrontos das equipes, para a gente poder analisar um pouquinho mais. Mas uma coisa, eu acho que o São Paulo não segura até muito tempo essa liderança desse jeito. O grande problema do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro é o elenco. Quando falta um jogador ou outro, faz falta. Então, esse é o problema do São Paulo, mas a gente já volta a falar do São Paulo de Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora da Copa Paulista. A gente tem a tabela. Os jogos dos times aqui da região começaram na sexta-feira. O confronto entre Água Santa e Santo André. Santo André ganhou de 2-0. Taubaté venceu o São Bernardo de novo. São Bernardo perdeu 2 vezes no campeonato, as 2 vezes para o Taubaté. E o São Caetano, jogando fora de casa, venceu o Bragantino. E a gente tem os gols do jogo do Santo André, que a gente vai conferir agora. Então vamos lá. Quebra, Jus! Não, vai ser por pênalti. Agora sai. Olha, ainda fez assim ainda. Zagueiro, o goleiro não tá. Fala aí. É aberta! Puta, golaço. Tá aí o Santo André vencendo o Água Santa. O Água Santa, que é a lanterna da competição na Copa Paulista, só tem 1 ponto, só empatou uma vez, perdeu todos os outros jogos. Tá o Santo André, né, Plazinha? tá participando meio ali, testando jogadores jovens, né? Exatamente. E o Santo André é terceiro colocado no mesmo grupo, na mesma chave que o Água Santa. Então, Santo André, assim como o São Caetano e o São Bernardo, tem grandes chances de avançar. O São Caetano, por sua vez, é líder isolado de toda a competição, é líder geral de toda a competição. Jogou, ganhou fora de casa e a gente também tem os gols. Aí o São Caetano vencendo do Bragantino, que também é a segunda pior campanha ali do grupo. Então, São Caetano vai chegar. Vai chegar. O barato desses jogos é que o estádio está sempre cheio de lugar para você sentar. E os poucos que vão ficam do lado da câmera gritando. Você já percebeu? O pessoal... Mas meia dúzia, os caras ficam ali do lado da câmera falando palavrão e gritando. O estádio totalmente vazio. Mas é legal, é bacana. Falando dos times da região ainda, aqui no ABC, os 4 times do ABC, no mesmo grupo, 3 deles dentro dos 4 que se classificam. Isso é importante para o futebol aqui do ABC, né? Sem dúvida nenhuma, o ABC
sempre foi muito forte no futebol. Teve a sua época áurea em que times como o próprio Santo André, o próprio São Bernardo, São Caetano, Final de Libertadores. final São de Caetano. Libertadores, enfim. Mas eu acho que agora ele deve começar, não com tanta força, mas a gente torce para que ele volte ao cenário lá do topo. Porque no topo também tem uma meia boca aí disputando a primeira classe do futebol, que esses times da segunda divisão dão de 10-0 neles. Sim, os times aqui da região que geralmente não vão tão bem no Campeonato Paulista, na Copa Paulista, eles têm a chance de mostrar o futebol, de mostrar os times que montaram para as competições, e isso Sim. é importante, principalmente aqui para a região, que entra novamente no cenário regional aqui do futebol, né? Mudando de assunto, Vamos lá, vira a página. Campeonato Brasileiro, a gente tem os jogos desse final de semana, os resultados dos jogos, vamos ver os resultados. Olha aí, bela Santos vitória. 3, Vasco 0. Grande vitória, hein? Com 3 gols do Gabigol. Gabigol Assumiu a liderança, né? A artilharia do Campeonato Brasileiro junto com o Pedro. E agora vai passar, porque o Pedro está fora. É, o e Pedro ele tem machucou. chance aí de Pelo menos mais 2 semanas mais 2 fora. o Pedro. semanas fora. E o Gabigol deve ter 3 jogos aí Sim. para poder fazer mais um gol e ficar realmente sozinho na liderança. Fez os 3 gols, pediu música, como é de costume. Levou a bola para casa. Levou a bola para casa. Enfim, fez o papel dele. O Vasco também está numa draga O desgraçada. Vasco tá doido para cair para a Série Tá, B de novo. ele gosta, né? Ele vale mais a pena jogar na segunda divisão do que mesmo no primeiro, porque ele não tem time para competir com igualdade e com força com as outras equipes. Mesmo com todos os jogos a menos que o Vasco tem, que ele ainda está com jogo a menos. Sim. Ele está ali, mas daqui a pouco vai começar a preocupar, porque ele ficou com essa gordura aí, eu tenho 2, 3 jogos a menos, então ele nunca contava esses 6 ou 9 pontos que ele tinha a menos. Ele computava como já ganhos, então ele sempre estava fora da zona de rebaixamento. Mas agora está acabando esses jogos faltantes, acho que só falta mais um para ele ficar igual a todo mundo, e aí acabou, neguinho, para carreira, para a segunda divisão, 2 palitos. É rapidinho, vamos ver os outros jogos dessa rodada. O Corinthians empatou 1-1 com o Atlético Mineiro jogando em casa. Jogo ruim, Jogo feio de assistir. Tecnicamente horrível. O Corinthians, no aniversário de 108 anos, deu uma desgraça de presente para sua torcida. Sim. E olha, o Atlético não ganhou porque também está numa outra porcaria de time. O Corinthians, eu vou te contar, está numa fase que agora é para baixo, viu? Tá, e o que preocupa o Corinthians é que ele não está na zona da classificação da Libertadores, o que vai ser um fato muito lamentável no ano que vem se o Corinthians não conseguir ir para a Libertadores. Por quê? Porque, de acordo com algo determinado já o ano passado, a Libertadores de 2019, todo time que participar da Libertadores de 2019 tem que ter o futebol feminino também disputando a Libertadores. Vai ser uma pena, porque o futebol feminino do Corinthians está muito bem preparado este ano, sob a direção da Cris, que se desvinculou do marketing do Corinthians e das outras direções de futebol, e está fazendo um trabalho fantástico. Mas, infelizmente, é capaz de não ir para a Libertadores, porque o time principal do Corinthians talvez não consiga nem se classificar na zona da Libertadores. Acho difícil. Só está despencando. Só está caindo cada vez mais. Já está em 8º, mas dependendo de uma combinação de resultados aí, cai para 10º fácil. Sim, o Corinthians, o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado e os Muito. times estão bem próximos. Vamos ver os últimos 2 Vamos jogos lá. que aconteceram no domingo. São Paulo 1, Fluminense também 1, líder do campeonato. Palmeiras 2, Chapecoense 1, jogando fora de casa. A gente tem os gols desses jogos, Opa! só que a gente vai mostrar e comentar depois do intervalo. Então não saia daí que o Esporte Mais volta daqui a pouco. Já estamos de volta e já vamos falar do Santos, do Gabigol, que fez 3 gols. Vamos ver os gols do novo artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Gabigol fazendo 3 gols e empatou com o Pedro, que tinha sido convocado para a seleção brasileira na artilharia do Campeonato Brasileiro. Você acha que ele merece a chance de novo na seleção? Quem? O Gabigol? Não, ele fez... Ele pode esperar que foi só esse jogo, né? Agora fica um mês sem fazer gol. Já gastou tudo que tinha aí para fazer gol. É aquilo que você falou. Ele é um cara bom, tal, mas ele é meio preguiçoso. Quando ele desanima, ele fez um gol, viu que estava fácil, estava na noite dele, aí tudo deu certo. Mas se o jogo começa a ficar complicado, exige um pouquinho mais dele, ele recua. Ele não é o cara que chama para si, para falar, não, deixa comigo que eu faço acontecer, não. E depois jogar com o Vasco também, é bem difícil de você colocar, né? Ah, não, o cara jogou, não, jogar contra o Vasco. Maracanã, a gente brincou da segunda divisão que estava vazio. Pô, Maracanã tinha espaço pra caramba lá. Quem que ia no Rio de Janeiro à noite, num sabadão, para assistir Vasco, que já não tem muita torcida, e Santos, que também o Santos não consegue encher a Vila Belmiro, vai encher o Maracanã, casa do visitante, aí não dá. E o Rio de Janeiro, com essa onda de violência e tudo mais, está cada vez mais complicado. Jogo à noite no Rio está complicado. Por falar em violência, a gente não... Eu falei muito rapidamente, aconteceu uma cena muito triste no jogo do Corinthians e Atlético. Após o jogo, assaltantes invadiram a arena e assaltaram a empresa que serve lanches para o pessoal. Fizeram reféns, foi um horror. Realmente, o negócio da segurança é lamentável, porque dentro do estádio, onde você tem 30 mil pessoas, os caras entram armados e conseguem fazer reféns e tudo mais, quer dizer, perderam totalmente o respeito. E isso acaba influenciando muito no futebol. Você pega um jogo desse aí à noite, como foi do Corinthians também sábado à noite. Só que no Rio de Janeiro, ninguém vai. Exatamente. Falando do Corinthians, jogou em casa, empatou com o Atlético Mineiro e a gente tem os gols dessa partida. Corinthians empatando em casa, indo mais longe do pelotão da frente ali no Campeonato Brasileiro, e a lei do ex funcionando com o Fábio Santos. Sempre funciona, né? Agora vamos também fazer algumas considerações. O jogo foi feio pra caramba, foi ruim tecnicamente, um jogo embolado no meio de campo, e tanto o gol do Corinthians como o gol do Atlético foram gols achados. Sim. Se fosse o azar do goleiro, o Vitor, o goleiro do Atlético, o Corinthians não teria feito. Se não fosse a bobeira do camarada lá botar a mão na bola, porque estava com o braço aberto, também não teria tido um empate. Indiscutível. Né? Então, e o Fábio, inclusive, não comemorou. Ele foi lá, fez o gesto dele em respeito a tudo que ele conquistou pelo Corinthians. Agora, o Corinthians, ele não tem jogador ou jogadores que possam ter a diferença dentro de campo. Isso está prejudicando demais. Quando você fala, mas o Loz, ele é novo, tudo bem, ele é novo, mas milagre ele não vai fazer. E o grande destaque de um time, quando ele não tem grandes jogadores, é um grande técnico. E o Corinthians está medíocre. Quando eu digo medíocre, eu não estou falando que ele é um time... Entenda, medíocre que eu digo é mediano. Todos têm a mesma qualidade, e aí é difícil. Os jogadores não se destacam, o técnico, dentro das suas limitações, não sabe o que fazer. Quando o Corinthians tem que impor jogo, que isso acontece na arena, ele não consegue impor, o jogo fica ruim por causa disso, o adversário fica esperando. Alguns acabam gostando do jogo e dão um sufoco danado no Corinthians, então é muito complicado. E o Corinthians vem da desclassificação da Libertadores, que a gente comentou que isso poderia abalar, e outra nota muito triste, o torcedor do Colo-Colo continua internado com traumatismo craniano, fruto de uma briga estúpida da torcida do Corinthians contra a torcida adversária. Esse rapaz apanhou com uma pedra e ele continua internado no hospital público lá da Zona Leste. E, inclusive, uma policial que tentou separar a briga também foi agredida. Então, você, o imbecil, o idiota, o animal que faz parte dessa torcida, que briga, seu trouxa, jogador ganha no mínimo 80 pau, vai de 80 a 400 pau, e você, talvez você esteja entre os 13 milhões de desempregados no Brasil, e batendo em gente que isso não vai levar a nada. E eu não estou falando do Corinthians não, hein? Qualquer torcida uniformizada, qualquer torcedor que sai na porrada é um animal.
é um animal, merece ir pra cadeia. O rapaz está lá entre a vida e a morte, e esse vagabundo tá solto, porque ele só fez aquela ocorrência, aquela custódia e foi embora, que a justiça também é uma porcaria e deixa o cara embora, entendeu? A policial poderia ter sacado a arma e ter feito uma desgraça naquele meio. Mas aí ia sobrar pra ela. Aí ia sobrar para ela e ela estava defendendo. Aí todo mundo ia falar, mas o policial é despreparado. Porra, vem 40 bater nela, ela é despreparada? Ela manteve a postura dela, apanhou, entendeu? E não resolveu porcaria nenhuma, que sozinha não ia resolver. Então, só notas tristes vêm acompanhando os últimos capítulos do Corinthians. Então, prestem atenção, hein? Fizeram 108 anos aí, acharam que ia ser uma festa, fizeram uma coisa bacana lá na arena, mas futebol, ó, desse tamanhinho. É isso aí, a gente tinha que falar do São Paulo e E do eu não Palmeiras que jogaram aqui, Putz. jogaram no final de semana também. São Paulo continua líder e o Palmeiras está encostando, perdeu uma posição ali pro Grêmio, mas é coisa de saldo de gol, então não tem muita diferença, tá? 6 pontos do líder do campeonato. O pelotão da frente, os 5 primeiros, são os que provavelmente cheguem no final com chance de título, mas amanhã a gente fala desses jogos porque infelizmente o nosso tempo acabou. Gê, eu quero te agradecer Imagina, cara. por estar aqui. Prazer enorme. Daqui estar a aqui com você. pouco, às 8h45, o Gil vai estar Bom, também. Eu vou fazer o plantão da madrugada Vai aqui fazer também, tudo. vou apresentar o varejo a madrugada inteira. Contem comigo. No Futebol Mais Debate, junto com o Frank Fortes. E hoje o Pintado, técnico do São Caetano do Sul. Então, não perca. Daqui a pouco, às 8h45, o Esporte Mais vai ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã.